Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o PVBI 11, fundo de lajes da VBI. E se vocês lembram do último vídeo, eu coloquei na thumb sobre a questão dos 0,65, até quando que o fundo ia conseguir pagar. E esse mês a gente consegue ter algumas coisas mais claras. Eu fiz um Excel como vocês gostam. Fazia tempo que eu não fazia conta aqui para o PVBI. E para mostrar qual que é a minha opinião, até quando possivelmente o fundo mantém os 65 centavos e provavelmente esse ano ou nos próximos meses ele deve cair sim o retorno desse. Isso já era meio que esperado, mas aí a gente vai ver e eu quero que vocês, se vocês concordarem comigo ou não na minha análise. Vamos lá, então agora julho de 24, o fundo... vamos ver algumas questões aqui. No fundo, ocorreu a devolução de 247 metros quadrados de ABL no Day 1. Isso já estava previsto naquele quadro que eles colocam, né, de devolução e de entrada, isso já estava previsto. Reajustes e revisionais aqui, que acho que é um ponto importante para a gente discutir. Realizamos a assinatura da revisional de 1.183 metros quadrados no UFL 1440 e 620 no Day 1, de modo a impactar a receita imobiliária no fundo a partir da competência de outubro e julho de 24. Na verdade, essa daqui já entrou, que aí seria agora... julho seria agora a competência, então já é o caixa agosto, então é desse daqui, e no caso do Faria Lima, somente na competência outubro entra no caixa de novembro. Os ajustes previstos para o mês referentes a 378 de ABL foram realizados. Aqui uma pena que eles não informaram o percentual de revisional. E aqui gera algumas questões, né? Porque quando eles fazem revisionais altas, mais de 20, 30%, eles fazem questão de colocar. Por que não colocaram dessa vez? Será que foi uma reajuste, uma revisional em linha com inflação? Não sabemos. Poderiam ter colocado qual foi o percentual da revisional, até para mostrar o trabalho que a gestão está fazendo aqui, falha do Pátria em relação a isso. Fundo distribuiu 65 centavos, em linha com os últimos meses, impactado positivamente pelo não recorrente da venda do JK, como a gente já sabe, bem como negativamente impactado pelos custos de vacância. Ao final do mês, o fundo acumulava uma reserva de 2 centavos. Olha só, aqui eu vou trazer esse rebuliço para vocês aqui. Este mês... eles falam que esse mês foi o primeiro mês com impacto na receita dos 43% do Cidade Jardim. A vacância física do julho é 15,9 e a financeira 14,4, dado que alguns ativos do fundo detêm contratos de renda mínima garantida que cobrem a vacância. Ainda eu vou querer falar um pouco sobre essa vacância também. Aqui é a questão da aquisição da unidade 72 do edifício Cidade Jardim, a gente já que conclui a alocação, da sétima emissão, a gente já falou sobre isso. Primeiro, pessoal, aqui um ponto importante, né, que eles gostam de, isso é importante, né, sobre certificação do guia de rodas, que acho que isso aqui não tem muito a ver com, guia de rodas acho que tem a ver com cadeirante, né, isso aqui é legal, né, pelo que isso faz parte da estratégia ESG, lembrando, pessoal, que esse tipo de certificação mostra, né, isso foi lá no Faria Lima 4.440, é importante, né, porque primeiro obviamente você facilita o acesso, né, para pessoas com deficiência, mas também a questão de mercado, né, porque você tem empresas que só alugam imóveis com algumas certificações, então isso é importante para mostrar a preocupação do Pátria em relação a isso. Em relação, obviamente, não é que ele quer ser bonzinho, tá? Melhorando, mas é mais também uma questão mercadológica também. Aqui a questão que a gente já falou, né, falando há um tempo aí, da questão da compra dos outros 50% do VBI, da VBI pelo Pátria, né, então agora a compra de 100%, e aí gera-se a questão, primeiro deixa eu voltar aqui, gera-se a questão que eu tenho falado para vocês, algumas pessoas têm me perguntado sobre possíveis fusões, né, do Pátria Logística com o HGLG, o LVBI, unificação desses fundos. E eu até, na questão do Pátria, né, quem é membro do canal sabe qual que é a minha opinião, mas em relação ao combo total dessa negociação, eu vejo que não faz muito sentido
para uma gestora como o Pátria manter duas equipes de real estate, sendo a equipe do VBI e a equipe da CSHG. Obviamente que num curto prazo, provavelmente isso se mantenha, mas eu não vejo isso, pelo menos uns 2 a 3 anos daqui para frente, que isso deve se manter, porque o custo é muito alto e você tem duas equipes capacitadas para coordenar os fundos. Talvez algumas peças, né, de cada uma delas para juntar numa equipe só, mas eu não vejo sentido, em termos financeiros, para o Pátria manter duas equipes tão grandes de real estate. Então, acho que é tendência que esses fundos ou se unifiquem ou uma dessas equipes assuma todos os fundos. Então, isso. Mas como eu falei para vocês, não é no curto prazo, até porque ainda tem essa questão. Pelo menos uns 2 anos, eu acredito que isso ainda deve se manter. Bom, a questão do fundo, né? 2 centavos por cota, a gente já vai entrar nisso daqui a pouco. 65 centavos, o fundo distribuiu mantendo o rendimento, dividend yield de 7,4. Aqui a liquidez, número de cotistas, tenta uma quedinha pequena, mas ele está se mantendo nesse patamar de 167. Aqui a questão dos ativos, pessoal, e aqui que é um ponto importante. Primeiro, vacâncias. O fundo hoje tem 15,9% de vacância. Aqui nós temos o Union com 84,7% de vacância, só que o fundo tem renda mínima garantida até outubro de 24. A gente já vai falar sobre isso também, isso no impacto. Mas o que eu quero falar primeiro sobre a vacância? Pessoal, se vocês não assistiram o vídeo que eu fiz no domingo, num dos domingos aí, sobre preço por metro quadrado, assistam. Por quê? Não é que não tem problema. Obviamente, você investidor de fundo imobiliário, você quer renda mensal. Mas você tem que ter na sua cabeça que você investir em fundo imobiliário é você estar comprando o ativo. Você não está comprando o inquilino. E tem uma velha máxima que eu gosto muito de usar e eu uso muito isso, usei bastante nas minhas mentorias, inclusive. É muito melhor um ativo bom vazio do que um ativo ruim alugado. Porque o ativo bom, em algum momento, vai ser alugado e o poder de negociação está na mão do fundo. Já o ativo ruim locado, em algum momento esse imóvel estará vazio e o poder de barganha está na mão do inquilino e não do fundo, porque ele sabe que saindo aquele inquilino vai ser difícil ele alugar. Então, tenham isso em mente quando vocês analisam fundos, principalmente fundos desse gabarito, como o PVBI, que são imóveis AAA, na melhor localização de São Paulo, imóveis com certificação LEED. Às vezes, não tem problema o fundo ficar com uma certa vacância. O que não pode é negociar para reduzir vacância, fechar preço de locação abaixo do mercado ou querer forçar uma locação para reduzir vacância. É muito melhor esperar, você tem um ativo prêmio na mão, vale muito às vezes a pena esperar para você ter um bom aluguel. Porque você está comprando um fundo, você está comprando um imóvel, como a gente fez as contas, se eu não me engano, acho que é 30 mil reais o metro quadrado. Então, tenham isso em mente. Obviamente que eu não estou recomendando aqui, eu falo que é um bom ativo e para você saber se ele tem um preço bom ou não, ou você calcula ou você se torna membro aqui do canal que tem o preço do PVBI, que eu considero um preço de máximo para ele. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, primeiro esse ponto da vacância. Então, tomem muito cuidado em analisar um fundo imobiliário apenas pelo que ele está pagando naquele momento. Existem outros fatores que vocês precisam avaliar. E no caso de fundo premium, assim, de localização excelente, às vezes não tem problema o fundo ficar com vacância. Desde que você saiba o que você está fazendo e saiba que a qualquer momento o fundo vai negociar um bom contrato, porque são bons ativos. E outra, a gente está falando da melhor região de São Paulo, da região mais premium, e a gente está passando num momento econômico meio conturbado. Assim que a economia voltar, esses imóveis vão voltar com força total. E lembrando que eles não caíram tanto assim. Se a gente for ver, recentemente o próprio Itaú comprou aquele imóvel lá nessa região, pagando 65 mil reais o metro quadrado. A maior negociação da história. Então, tomem um pouco de cuidado quando vocês avaliarem vacância desse tipo, de falar, nossa, tá com vacância, vai ficar com vacância, eu vou deixar de investir. Mas lembre, que vacância é essa? De que imóvel que a gente está falando? A gente está falando de um imóvel ruim ou de um imóvel excelente?
Então eu estou comprando um imóvel, mesmo que ele vai ficar vazio, mas eu sei que esse imóvel tem potencial. Entenderam? Então, mudem essa chave na cabeça de vocês, que vocês não investem, quando você investe no fundo imobiliário, salvo raras exceções, você não investe no inquilino, você está investindo no imóvel, beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, aqui a questão de alocação. Mas vamos lá, agora a questão da renda, né? Então, primeiro, o fundo, ele, como eu já falei, realizou a devolução de 247, reajustes revisionais. Aqui, o que eu, na minha visão, o que eles poderiam ter colocado, né, é a questão de ter reduzido, ter informado quais são essas revisionais, acho que isso seria importante. Mas vamos lá, aquilo que eu falei, né, daquela tabelinha, né, de vacância, então ele estabilizou nesses 15,9. Bom, vamos lá. Então, pessoal, olha só. O fundo, ele pagou 65 centavos, mas até quando ele vai manter? E aí eu fiz um Excel aqui, cadê o Excel? Que eu fiz algumas elucubrações aqui. Aqui, só para vocês entenderem, pessoal, como que funciona. O RG é o de agosto, agora no mês que nós estamos, porém ele é da competência de junho, caixa julho. Só vocês observarem aqui, ó. Competência junho, caixa junho, ou seja, tudo que gerou de aluguel nesse mês de junho gera o caixa no mês seguinte e mostra no relatório de agosto, ou seja, a gente está vendo as informações de sempre de 2 meses de defasagem, isso é super normal, tá? Esse é o padrão. Bom, então pessoal, esse aqui é o fundo como desse mês que a gente está vendo, nesse relatório aqui. Então nós estamos vendo aqui, eu acho que dá para ver, né? Deixa eu dar só um zoom aqui, né? A gente está vendo aqui esses dados aqui. Então, pessoal, olha só, o fundo de receita potencial, se a gente for ver, é aquele gráfico anterior, aqui eu peguei essa formação da cota aqui, né? Então o fundo, ele tem de receita potencial 67, vacância 0,4, tá aqui, né? Eu peguei esses dados aqui, né? 0,4, 0,1 deu uma receita imobiliária de 68, lembrando que ele tem a venda do ativo, do JK, que vai até agosto competência, gerou uma receita imobiliária de 68, aí, opa, vou pegar o passete aqui, aí, 1 de despesa imobiliária, 0,8 de despesa operacional, 0 de não recorrente, receita financeira 3, reserva de lucro ele precisou usar 6, sobrou aquele 0,2 de reserva, distribuição extraordinária que ele precisou pagar recibo ainda da emissão, deu 66 centavos. Aí eu até mandei um e-mail hoje para a gestora, por que deu 66 e eles pagaram 65? É uma questão de arredondamento aqui. Bom, agora vamos olhar aqui, pessoal, essa minha imagem. Vamos lá. Então no mês que vem, relatório de setembro, com competência julho e caixa agosto. A situação se mantém a mesma, supondo que não tenha nenhum. Eu mantive, pessoal, a receita potencial como 67. Aqui que vai ser o ponto que vai ser fundamental para o fundo não perder tanto rendimento. Então, mantendo essa vacância que o fundo tem, carência. Penúltimo mês da venda do ativo. Lembra que eles colocaram aqui que o JK ele vai até competência agosto. Ou seja, ele vai até competência agosto, aqui ó, ele vai até esse mês aqui, então a gente ainda está no próximo mês, que é o mês que vem, que deve sair o resultado agora nos próximos dias, o resultado de quanto que o fundo vai pagar. E ele deve pagar 65 centavos ainda. Mas aqui, por que ele paga 65 centavos? Por quê? Ele tem a venda do ativo, mantendo essa receita imobiliária, mas o que vai diferir aqui embaixo? Vai diferir que ele vai usar os 2 centavos que ele tem de reserva, porém, como ele não tem mais distribuição extraordinária para fazer, esses 2 centavos que ele teve aqui, que teve que distribuir, ele vai usar a reserva de lucro. Então, um equivale ao outro, ele zera a reserva e paga 64, que na verdade é 65, porque por questão de arredondamento, esse 1 vem para cá. Tá? Então, mês que vem, ainda mantemos os 65. A questão começa a mudar a partir do relatório de outubro, competência agosto, com caixa em setembro. Por quê? Primeiro ponto, a receita se mantém, ainda temos a última parcela do pagamento do JK, porém acabou reserva. Então, não havendo nenhum incremento de receita, o fundo já não tem de onde o fundo tirar. Então, ele já teria que pagar 62 centavos aqui.
A piora vem agora lá no relatório de novembro, competência setembro, caixa outubro, porque acabou a venda do ativo. Acabou a venda do ativo. Tá? E aqui a gente tem um problema. Na verdade, nós teremos outro problema maior aqui ainda. Então acabou a receita não recorrente do JK. Então o fundo, não tendo nenhuma alteração, ele baixa para 55 centavos. E aí, no último relatório do ano, de dezembro, que é competência outubro, caixa novembro, tem uma redução de 6 centavos. Por quê? Lembra, pessoal, que eu falei para vocês? Se vocês pegarem aqui no relatório, olha só. Aqui no relatório, cadê? Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Deixa eu aumentar aqui. A renda mínima garantiva do D1. Ah, não é esse aqui. Não é esse aqui. Cadê? Aqui, ó. Renda mínima garantida do Union é vigente até outubro de 24. Ou seja, quanto que equivale esse valor em termos de cota, valor por cota? O que eu fiz, pessoal? Eu peguei a porcentagem que o Union tem de alocação por receita, 9%, e peguei o quanto que isso daria. Eu peguei a receita de 68 centavos, eu vi quanto que cada imóvel contribui. E o Union contribui, esses 9% dá 6 centavos. Então ele para de receber essa renda mínima garantida. Obviamente, pessoal, que ele tem algumas coisas de aluguel já, mas ele para de receber. E aí, tirando os 6 centavos da receita, olha para quanto que vai o rendimento, 49. Esse cenário, pessoal, é o pior cenário de todos, é não havendo aumento de receita. O que pode mudar com isso daqui, né, com a questão das revisionais do fundo. Ele ainda tem 42% para ter revisional. Se vocês pegaram o relatório do mês passado, aqui estava em 45%. Então ele tem muita coisa para fazer revisão até o final do ano. Então, mas assim, mesmo tendo essas revisionais, eu não acredito que o fundo vá conseguir manter os 65 centavos até... eu tenho quase... Assim, a minha visão é que a partir... Ele consegue manter os 65 centavos, pelo menos nos próximos 2 meses, porque aqui a gente tem 62 centavos. Aqui, se tiver um aumento que seja de 3 centavos por cota, ele já volta a pagar os 75. Exatamente porque é o último mês da venda do JK. Agora, a partir do relatório de novembro, com o mês competência setembro, caixa outubro, ou seja, o relatório de novembro, ele deve reduzir o rendimento. Então, se eles não informarem nada o mês que vem, certamente no relatório de outubro deve vir um guidance novo aí de pagamento. Porque não tem, assim, a não ser, pessoal, que o gestor tenha alguma carta na manga, aqui a parte do histórico, eles não têm guidance de pagamento, né? Mas deve informar alguma coisa de queda de rendimento. A não ser que, como eu falei para vocês, que a gestora tem alguma carta na manga que a gente não saiba, que está escondido aí, que eu não sei o que poderia ser, não faz muito sentido, né, o que poderia ser, ou que seja algum contrato de locação do Union, porque se a gente for ver aqui, o Union tá com... Cadê o Union? Ele tá com 84% de vacância física. E aí ele tem vacância financeira, obviamente, por causa do RMG, só que aqui vai subir para 84% de vacância financeira também. A não ser que o fundo esteja negociando o contrato, não abriu ainda, para poder reduzir a vacância desse fundo. Mas mesmo assim, pessoal, a gente está falando de, no máximo, 6 centavos por cota. Cadê? 6 centavos por cota. Que ele vai a gente está falando de 9% da receita, que dá os 6 centavos por cota. Mesmo assim, ele não conseguiria, porque se a gente voltar aqui se a gente for voltar para os 67, ou que seja 70, o fundo vai para 58. Então ele teria que zerar a vacância do fundo para, quiçá, chegar nos 65 centavos. Então eu acho muito difícil que o PVBI mantenha a partir de outubro, relatório de outubro, os 65 centavos. Tá? Mas isso sim, pessoal, isso é completamente comum e aí eu volto a falar para vocês. A gente está comprando um fundo AAA. Então, em algum momento, essas situações vão acontecer. E aí,
são os momentos que, inclusive, pode até aparecer oportunidades de pessoas desesperadas saindo por causa do dividendo, que caiu, e baixando o preço da cota, que pode ser interessante para abrir oportunidades. Beleza, pessoal? Então era isso. Acho que ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas era importante trazer essa minha visão sobre a questão dos rendimentos. E era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.